Querido amigo, querida amiga, dando seguimento ao estudo da obra Em Torno do Mestre, de Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, este piracicabano espírita que produziu verdadeiras pérolas refletindo sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, vamos agora estudar um capítulo em que ele faz importantes reflexões sobre a chamada parábola do mordomo infiel. Desta vez, ele nos traz a parábola e depois vai lançar determinadas reflexões muito peculiares, muito originais, que todavia são extremamente coerentes com a obra espírita, com a codificação kardeciana, com o Evangelho de Jesus e sua proposta. Lembramos sempre que Vinícius tem uma visão educativa do Evangelho, uma visão educativa com base na doutrina, uma visão educativa da criatura. Educar o espírito é aproximá-lo de Deus, é desenvolver nele o que há de bom nele, grosseiramente dizendo, suas potências, suas virtudes, é divinizá-lo, é fazer com que ele apresente tudo de bom que há em si. Que ele se demonstre, como nós vamos ver aqui na parábola, como filho da luz. E isso é viável e é possível a partir do ponto em que ele entende cada vez mais o que Jesus fez e falou sobre a terra. Quando a gente toma posse da herança que Jesus nos legou, então nós podemos considerar que somos muito ricos. Somos extremamente ricos por termos recursos infindáveis à nossa mão como material de construção para aquilo que nós queremos ser. E sempre queremos ser melhores do que fomos ontem, como amanhã pretendemos ser melhores do que temos sido hoje. Esse material de construção é o que há de mais avançado, o que há de mais caro, se pudéssemos dizer assim. Caro no sentido de grande qualidade, de alta qualidade. É aquela casa que vai ser construída sobre a rocha, que vai sofrer intempéries, mas não vai ser derrubada. Porque além de ter sido criada sobre a rocha, foi também feita com um bom material. E esse material são as palavras do Cristo, são suas ações em todos aqueles, individualmente ou coletivamente, que ele afetou. E, para além disso, todos os que vieram depois, adotando a sua maneira de ver a vida, e ressalvadas as proporções, é claro, conseguiram entender relativamente bem o que ele nos ensinou. E há 2000 anos tem sido possível a Terra receber almas belíssimas, verdadeiros missionários e missionárias, cada um deixando a seu modo, com seu estilo, um pouquinho mais de avanço, rumo a um tempo melhor, em que juntos e sozinhos conosco mesmos possamos ser mais fartos de sabedoria e de amor, mais felizes na partilha e na reconciliação, mais pacientes com os processos do tempo que não demandam a nossa influência ou a nossa interferência. E também o entendimento de Deus, que cada vez vai se tornando mais possível pela nossa aquisição de consciência, pela nossa conscientização. Então Vinícius apresenta para nós a parábola que está presente em Lucas. Ela aparece somente no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. E diz o evangelista Lucas com as seguintes palavras: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador de seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta de tua mordomia, pois já não podes mais ser meu mordomo.
Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar. De mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui nós temos então uma parábola muito rica, com elementos muito reflexivos, frases verdadeiramente de efeito, que fazem com que a gente medite máximas, verdadeiras máximas, que podemos carregar ao longo da vida, meditando diariamente nelas. Temos aqui o fecho, que nada mais é do que o título do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Podeis Servir a Deus e a Mamon, onde ali, com várias reflexões do próprio Kardec, como também das instruções dos Espíritos, o assunto é melhor desdobrado, apresentando a questão da verdadeira propriedade, o desprendimento da matéria, das coisas terrenas, mas nós precisamos aqui tomar um pouco de foco para que a gente não se descuide de que o estudo é baseado no psiquismo de Vinícius. Antes de tudo, vem à nossa mente o versículo 41, também deste capítulo 12, também do capítulo 12 deste Evangelho de Lucas, onde nós temos a seguinte pergunta de Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Toda vez que a gente entra em contato com uma parábola, é inevitável que a gente se imagine dentro dela de algum modo. Algumas são fáceis de nos visualizarmos na história que é narrada, embora seja difícil abarcar toda a lição que se apresenta ao longo do texto. Um exemplo clássico disso é a parábola do filho pródigo, em que nós somos o filho pródigo. Outra, talvez, que nos favoreça neste quesito, ou neste exercício de nos imaginarmos, de nos colocarmos ali para assimilarmos melhor as lições do Cristo, é a parábola do samaritano, do bom samaritano. Mas ninguém quer ser considerado um mordomo infiel, um administrador infiel. E, por mais que a gente foque só nisso, que não é aqui o caso, já que vamos desdobrar as explicações de Vinícius, vale a pena destacar também que, desde que essa parábola foi escrita, praticamente, ela é motivo de interpretações diferenciadas, discordâncias na forma de entendê-la,
criação até mesmo de polêmica, que não é aqui o nosso caso, como falamos desde o prefácio. Vinícius não é criador de polêmica, ele não parte para o polemos, e ele ainda destaca a questão do grego. O Dr. Romeu destaca guerra, não é a nossa intenção aqui criar guerra. Então optamos ficar pelo simples. Meditações simples também conseguem fazer resultados profundos, mas o fato é que o administrador infiel tem sido sempre uma questão provocativa, porque aparenta Jesus apresentar uma aceitação do que é desonesto. É como se ele aprovasse o desonesto, o errado, o incerto. Mas isso não poderia partir, é claro, senão da nossa visão duvidosa, ainda muito estreita de ver as coisas. Se nós somos o mordomo fiel, o que deveríamos começar destacando é que no meio da parábola ele sofre uma mudança muito grande. Há uma revolução dentro dele, porque ele de fato vinha sendo desonesto, injusto, errado, corrupto com aquilo que era condição dele executar, gerenciar. Mas quando ele é advertido pelo seu Senhor, pelo seu amo, então a lucidez chega e ele resolve se comportar de outra maneira. Vinícius, antes de partir para as explicações, antes nos dá as seguintes pistas. Personagens da parábola. O amo ou o proprietário é Deus. Mas não um Deus juiz, mas um pai que confia. Um pai que não cobra, não por punição. Ele talvez peça, ele exija, ele espere através de um amor educativo. Ele não cobra, ele não pune. Mas, lembrando de causa e consequência, ele espera as consequências de nossos atos. Assim é a lei. E através da lei, a lei de amor, ele nos educa. Não há aí um amo severo que castiga. Não há um senhor maldoso que despede, escorraça. Não. Há alguém que a gente precisa ver que está educando. Ainda que esse processo de educação signifique para nós que na alfabetização espiritual talvez represente sofrer, perder o que tinha, sentir dor. O mordomo infiel, como já ficou muito claro, é o homem, é cada um de nós. Mas nós, no sentido de almas chamadas à responsabilidade da evolução. Não é nós por nós mesmos, mas se é um mordomo, é um ser que trabalha, é um ser que tem uma função, que tem uma tarefa. Logo, somos nós, no desempenho de nossa tarefa, enquanto filhos de Deus que somos. Espíritos encarnados, e nos mais variados papéis que executamos ao longo da vida. Como pai, como esposo, como filho, como mãe, como filha, como sogra, como professora, como cozinheiro, como administradores, como governantes, como subalternos, enfim, nas mais variadas facetas possíveis que a civilização nos oferece para atuarmos. E os devedores beneficiados por aquele homem que tinha sido até ali então desonesto, mas teve uma bela ideia, é o nosso próximo. Aqueles que são resultado imediato das nossas boas ações, neste caso, mas que muitas vezes também padecem das nossas más ações pela convivência direta que nós temos na vida diária. A propriedade agrícola da qual este homem, este mordomo, este administrador era ali o responsável, significa essa propriedade o mundo em que nós habitamos, o planeta Terra, a nossa casa mundial. A moralidade da história, a moral da história, vamos dizer assim, é que o homem é mordomo infiel,
que já é o título da parábola, porque se apodera dos bens que lhe são confiados para administrar, como se tais bens constituíssem propriedade sua. Esse é o grande problema, que nós somos chamados a administrar. E nós, no meio deste processo, nos enganamos, nos iludimos e tomamos a coisa como algo que é de nossa única e exclusiva posse. É meu. Entra aqui o possessivo. Ninguém toma, ninguém tira, eu faço o que eu quero, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Aqui está, é claro, o surgimento de uma enxurrada de problemas. E não só derivados daquilo que a gente fizer com o que nós estamos achando que é nosso, mas pela própria razão de perceber as coisas assim. E não só coisas, já que muitas pessoas tratam outras pessoas nesta possessão. O que vai gerando uma obsessão muito grande. Talvez aí nós temos até um prato muito farto de material de estudo para as chamadas obsessões espirituais. Obsessões que foram muito bem estudadas por Allan Kardec, que hoje ainda o movimento espírita necessita estudar permanentemente, profundamente o assunto, especialmente porque detemos obras, verdadeiros catálogos, compêndios, enciclopédias sobre tema tão atual e persistente. Quem não se lembra dos livros de André Luiz, Sexo e Destino, Libertação, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, enfim, toda a sua coleção. Mas também as obras de Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão, por exemplo. É o momento de nós voltarmos a estes ensinamentos profundos e especiais que a doutrina espírita traz desde os seus primórdios da codificação. O homem é mordomo infiel porque se apodera dos bens que lhe são confiados para administrar, como se tais bens constituíssem propriedade sua. Vamos observar então que de início, como a gente disse, a parábola escandaliza. Parece escandalizar porque dá a intenção de que é um louvor à desonestidade. Mas a chave está na prudência do mordomo. Ele dá um passo atrás, reflete com segurança e extravasa, além da sua infidelidade, a sua capacidade de transformação, de reabilitação. Jesus não elogiou a desonestidade, mas a sagacidade, a sabedoria, a esperteza no bom sentido daquele que, à beira do juízo, já que ele foi chamado a prestar contas e a ser despedido, corrigiu sua rota e usou o mal acumulado para fazer algum bem. Do mal ele extraiu o bem, resumidamente dizendo. Continua Vinícius. Acumula esses bens, o homem, visando exclusivamente a proveitos pessoais. Aí nós temos aquela grande chaga, uma das duas grandes chagas da humanidade, que é o egoísmo. Restringe sua expansão, assenhoreia-se da terra cuja capacidade produtiva delimita e compromete. Enfim, todo o seu modo de agir com relação à propriedade que lhe foi confiada para administrar é no sentido de monopolizá-la. Todo egoísmo, naturalmente, é um processo de monopólio. As questões 711 a 714 do Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das Leis Morais, está dentro da Lei de Conservação, tocam diretamente neste assunto que aqui Vinícius está refletindo a partir da parábola do mordomo infiel. Ali Allan Kardec trabalha com os benfeitores a respeito do gozo dos bens terrenos. Vejamos, por exemplo, a questão 711, quando Allan Kardec pergunta assim: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E vejam o que os espíritos dizem. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Esse direito é consequente da necessidade de viver.
Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, o uso dos bens da terra é um direito de todos. Toda vez que o ser humano amealha, traz para si a ponto do outro ficar sem, ele se complica demasiadamente perante a lei divina. O que vai gerar para ele, talvez, um futuro muito doloroso, futuro que gaste aí talvez séculos de refazimento de ações injustas e sofredoras causadas no coração do outro. A falta de piedade no perdão ou na amenização de uma dívida, a reconsideração de alguém num processo de herança, o dinheiro que falou mais alto quando o mais importante eram os laços familiares, era o afeto, era o amor. E somente aquelas criaturas percebem que foram longe demais em litígio quando, chegando ao plano espiritual, reconsideram a forma de perceber o que era objeto de discórdia e, na verdade, era recurso de progresso, de evolução, por outros caminhos, noutras decisões. Ainda a questão agora 712, mas ainda nesse subtema, Kardec pergunta com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais, já que é natural do ser humano sentir prazer em ter. E os espíritos com sabedoria respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Não precisamos ir longe, imaginar uma barra de ouro, uma pedra gigante de diamante. Basta a gente considerar que este prazer no gozo do bem material muitas vezes está naquela verdura que é produzida, aquela hortaliça que é gerada do suor da nossa testa ao cavar e capinar a terra. Ali sol a sol, cultivando e arando, lançando adubo e afastando as pragas, nós temos depois uma coisa que nos dá um prazer muito belo, porque é comida na nossa mesa, é atendimento de necessidade primária. E ainda essas necessidades primárias, até elas podem se tornar, como dizem os espíritos aqui, experimentação na tentação. Já que desde o tempo antigo, o povo naquela época denominava a gula como um dos pecados capitais. É porque é o excesso. E tudo quanto excede adoece. Tudo quanto é excesso acaba enfermando, fazendo mal, desequilibrando aquilo que era para ser harmonia. Vai seguindo Vinícius, então, dizendo que todo o seu modo de agir com relação à propriedade que lhe foi confiada para administrar é, como nós temos visto então, no sentido de monopolizá-la, é segregá-la em benefício próprio, menosprezando assim os legítimos direitos do proprietário. Diante de tal irregularidade, o senhorio se vê na contingência de demiti-lo. Essa exoneração do cargo verifica-se com a morte. O despedir, o demitir, representa para nós a morte do corpo, a volta ao mundo espiritual. Todo espírito que deixa a terra é mordomo demitido. E uma vez demitido, agora é hora de nós prestarmos conta daquilo que nós fizemos no exercício da função. O julgamento e a lei de justiça. A morte, essa exoneração, ela chega para todos, ela é muito democrática, porque todo mundo vai ter o seu momento. Isso não é possível de alguém escapar e o outro passar. Não, todos nós vamos passar por este momento. E na vida espiritual, nós prestaremos contas de como nós usamos esses bens, esses talentos, essas oportunidades, porque às vezes a gente fica focado somente naquilo que é concreto, que é palpável, que é visível. Por exemplo, o dinheiro que a gente acha que pode ser transformado numa obra. Mas esquece-se também que transformações podem surgir muito belas, muito produtivas, muito eficazes, daquilo que nós trouxemos como talentos, ou que adquirimos ao longo da vida como talentos. As oportunidades mesmo que vamos produzindo pela forma como vamos conduzindo a vida.
Os que ajudamos são os que nos receberão nos tabernáculos eternos, como a gente vai ver daqui a pouco. E eles só serão ajudados a partir do momento que eu reconsiderar a maneira de eu usar os bens, os talentos, as oportunidades para além de mim mesmo. Diante de tal irregularidade, o senhorio se vê então na contingência de demiti-lo. Chega a exoneração, que é a morte, todo espírito passa por essa exoneração, e a parábola figura um, que é o mordomo infiel, cuja prudência louva. Então, não vamos focar na infidelidade dele. É claro que ali há elementos profundos de reflexão, mas é também aqui oportuno vermos a prudência dele em recalcular o seu GPS espiritual, em adotar de maneira corajosa e firme uma nova conduta. E é quando ele vai então buscar com aqueles que deviam a seu amo uma nova forma dessa quitação das dívidas. É aquele que, sabendo das intenções do amo, do seu senhor a seu respeito, e reconhecendo que nada lhe era dado a alegar em sua defesa, procura, com os bens alheios, ainda em seu poder, prevenir o futuro. Ele não tinha com que se defender, ele não podia se justificar, porque senão se tornaria uma mentira. De fato, ele tinha sido muito relaxado na sua forma de administrar. Ele tinha sido desonesto, descuidando dos bens, talvez porque não eram seus, ou tratando como seus aquilo que não era dele. Agora é hora de corrigir, de se melhorar, talvez de reconciliar, porque ele não estava bem por dentro com o seu Senhor. Surge aí, possivelmente, o complexo da culpa, o errei, estou errado e o que fazer, e este, sem saber para onde ir, nos leva muitas vezes às margens do remorso, um remorso que estagna, que nos estaciona, que não faz a gente buscar expiação e reparação. O arrependimento, sim, como a gente vai ver lá em O Céu e o Inferno. O arrependimento faz com que a gente reflita, decida por novos caminhos, caminhos talvez que não sejam os que a gente gostaria, mas a alma vai naturalmente percebendo que são os mais adequados, que passando por eles, mais rápido ela progride, ela desamarra aqueles nós que ela causou nas relações com os demais e se liberta de decisões tristes que ela mesma provocou. É aquele amo, é aquele que, sabendo das intenções do amo a seu respeito e reconhecendo que nada lhe era dado a alegar em sua defesa, procura com os bens alheios, ainda em seu poder, prevenir o futuro. E como faz? Granjeia, quer dizer, trabalha para ter, conquista através de trabalho, amigos com a riqueza da iniquidade. Isto é, lança mão dos bens acumulados, que representam a riqueza do amo sob sua guarda, e com ela beneficia a várias pessoas, cuja amizade de tal forma consegue conquistar. Por quê? Porque aí aqueles que deviam ao senhor dele vão ter uma amenização nas suas dívidas. Por exemplo, voltando aqui na parábola, nós temos que a um ele chega e diz assim: quanto deves ao meu amo? E a pessoa responde: 100 cados de azeite. E diz ele então a esta pessoa: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Diminui a dívida de 100 para 50. Certamente, será que ele ia diminuir ali os juros que era de sua parte, daquilo que ele devia cobrar, ou ele vai acrescentar do seu próprio bolso no seu enriquecimento ilícito e aí ressarcir perfeitamente o seu senhor? Não dá muito para saber. Mas uma coisa, pelo contexto histórico-cultural, a gente consegue entender melhor a situação. Por exemplo, ele diz 100 cados de azeite. Um cado, um bato, é uma medida de capacidade para líquido. Seria equivalente a cerca de 3.000 a 3.400. Possivelmente a produção de 150 oliveiras, que é a árvore que produz a azeitona. Ou equivalente ao salário de cerca de 3 anos de um trabalhador comum. 3 anos de um trabalhador comum. 100 cados de azeite.
seria o equivalente a 3 anos de um trabalhador comum. Então é muita coisa, é uma dívida muito alta. A mesma coisa acontece quando ele pergunta ao outro, e tu quanto deves? E ele responde, 100 coros de trigo. Agora nós temos uma medida que representa 40 mil litros cúbicos, ou seja, seria um tanto de trigo suficiente para alimentar 150 pessoas durante um ano inteiro. É muito trigo para muita gente por muito tempo. A produção de 100 acres de terra é equivalente a 7 anos e meio de trabalho. Ou seja, aqui nós temos uma redução de jeito que cai para um salário de 2 anos de um trabalhador diarista. Então, o que a gente nota é que tanto os devedores quanto ele que ameniza essas dívidas não são pessoas que tinham pouco, que detinham pouco, que deviam pouco ao Senhor. Nós somos todos devedores. Nós somos todos devedores a Deus que nos criou e a cada um que passa pela nossa vida. Emmanuel faz uma reflexão muito profunda sobre isso, embora com poucas palavras, quando, refletindo a respeito do versículo 14 do primeiro capítulo da Carta aos Romanos, ele diz, em outras palavras, exatamente isso. Nós devemos a todos. Mas aqui a percepção é de que a dívida é grande porque a nossa necessidade é também grande. Não eram pessoas pobres demais. Eram pessoas que tinham demais e por isso suas dívidas eram altas. A mesma coisa acontece conosco. E, pela mesma proporção, o que talvez a gente amealha para nós achando que é nosso é somente usufruto, somente empréstimo. Granjei amigos com a riqueza da iniquidade, isto é, lança mão dos bens acumulados, que representam a riqueza do amo sob sua guarda, e com ela beneficia a várias pessoas, cuja amizade de tal forma consegue conquistar. Pelo aquilo que ele amealhou, achando que era dele, mas não era, pelo seu descuido na prestação da boa administração, da administração transparente, honesta, ele dá um salto, porque agora ele consegue fazer o bem a algumas pessoas, conquistando sua amizade e amenizando a sua preocupação em quitar aquele que havia feito o empréstimo. E o amo, Deus, louva a ação do homem quando o homem faz isso, louva a ação do mordomo, que assim procede, pois esses a quem ele aqui na terra beneficiara serão aqueles que futuramente o receberão nos tabernáculos eternos, nos páramos celestiais, quer a gente chame assim, ou espaço, ou céu. O fato é que aqui é um convite muito grande para que a gente pare de achar que nós somos vítimas do mundo, que o mundo nos deve alguma coisa, o mundo não nos deve nada. Nós é que devemos ao mundo. A partir do momento em que, estudando as parábolas de Jesus, principalmente a parábola dos talentos, colocando a mão na consciência e percebendo tudo aquilo que a gente tem condição de fazer em prol de alguém, por mínimo que seja, ainda que se pareça com uma migalha, já é alguma coisa. Uma migalha também é alguma coisa. Se eu estagnar pensando de que é muito pouco aquilo que eu vou fazer, eu devo, antes de tudo, lembrar que mais pouco que o pouco é o nada. Que o pouco já é alguma coisa. Se eu esperar para fazer uma obra somente quando ela se tornar grande, aí eu perderei todo o entendimento que a vida espera de mim. Perderei todas as oportunidades que terei em minha mão. Reconhecendo que das encarnações que tivemos, a atual tende a ser a melhor, pela própria questão da lei do progresso. Sempre para frente. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. O grande ensinamento desta importante parábola está no seguinte: toda riqueza é iníqua. Não pelo fato da mera riqueza em si. Não é isso. Não há nenhuma legítima no terreno das temporalidades. Aqui Vinícius diz que toda riqueza é iníqua se eu considerar aquilo somente do ponto de vista material. Se eu não tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se eu não administrar a riqueza
como espírito que domina a matéria, que trabalha a matéria, como matéria que é recurso para avanço, para progresso do espírito. Aí sim, aí toda a riqueza será iníqua, porque eu acabarei me tornando escravo dela, possuído por ela, como aquele mordomo acabou se tornando infiel por causa disso. Riquezas legítimas ou verdadeiras são unicamente as de ordem intelectual e moral, o saber e a virtude. É um tema muito recorrente nas palavras de Vinícius e, como a gente pode notar, vai sempre de encontro ao capítulo 16, quando trabalhamos o item 9, a verdadeira propriedade. O homem só leva do mundo, deste mundo para o mundo espiritual, aquilo que é seu. Nada do que é do corpo, tudo que é da alma. Riquezas legítimas, verdadeiras, são unicamente as de ordem intelectual e moral. É aquele tesouro que as traças não roem e os ladrões não roubam. É o saber e a virtude. Não assiste ao homem o direito de monopolizar a terra, nem de assambarcar os bens temporais que dela derivam. Seu direito, o direito de cada um de nós, não vai além do usufruto. Esse usufruto, ele é fácil de ser percebido ou mais fácil de ser entendido quando a gente começa a considerar o próprio corpo. O nosso próprio corpo, ele é um usufruto. É uma concessão de Deus para que a gente possa progredir. A alma se liga a ele, o espírito se liga a ele, a alma, segundo os espíritos, conforme o livro dos espíritos, é o espírito encarnado, mas nós ali ligados à matéria temos prazo de validade. Nasceu, contagem regressiva. Uma hora haveremos de voltar. Isso, naturalmente, não é motivo para vivermos plenamente focados nessa questão. Não. Cuidar bem da morte é viver bem a vida. E o que nós então haveremos de fazer é aproveitar cada minuto de maneira mais especial possível. E o especial surge quando lançamos no que somos e fazemos mais amor, mais compaixão, mais esforço, mais renúncia, mais abnegação, submissão à vontade divina, cooperação, tolerância, respeito. É assim que vamos fazendo do presente uma verdadeira dádiva, sem abusar de nada que está em nossas mãos, mas sem também depreciar aquilo que nos compete fazer. Como, porém, todos os homens são egoístas, segundo Vinícius, e querem monopolizar os bens terrenos em proveito exclusivo, o mestre aconselha com muita justeza que ao menos façam como mordomo infiel. Granjeiem amigos com esses bens dos quais ilegalmente se apossaram. A infidelidade, não usar bem o que nós recebemos. É daí que parte a infidelidade. Ele foi infiel porque não usou bem aquilo que a ele foi confiado. Assim nós poderemos considerar que foram infiéis também aqueles que, recebendo o talento, o enterraram. Um multiplicou, o outro também, mas um enterrou porque teve medo do seu senhor. Esse medo foi fruto da sua infidelidade. Porque se ele tivesse um bom discernimento, ele teria colocado mãos à obra e agido como os outros fizeram. Ser infiel para Vinícius é desperdiçar os dons da vida, como a gente pode ver aqui, o tempo, a inteligência, o afeto, os recursos. E um desperdício de tempo é justamente o desperdício da maior riqueza que a nós foi concedida. Já que, como estamos ligados à matéria, e a matéria perece, ela finda em determinado momento, ela se decompõe, o tempo para nós vai ser o recurso, o elemento mais valioso. Desperdiçá-lo é desperdiçar tudo quanto pode ser produzido através dele. E aí, o mordomo que não é perverso, mas é inconsciente, de repente tem aquele insight, aquele estalo, aquele caminho de Damasco e desperta quando é chamado à prestação de contas. É como que ele dissesse: Senhor, o que queres de mim?
mas ele vai perceber que ele sabe bem o que ele deve fazer. Esse chamado dessa consciência moral que começa a despertar nele faz que então volte os seus olhos agora não pelo que detinha, que nem era seu, mas pelos demais. Ele eleva agora seus olhos e olha para os demais. Vai de encontro à luta do outro, ao sofrimento do outro e busca amenizar este sofrimento. A voz do Senhor que nos pede contas é a voz da própria alma que começa a perceber o desperdício da vida. A parábola vertente contém, em suma, uma transcendente lição de sociologia, encerrando um libelo contra a avareza e belíssima apologia da liberalidade e do altruísmo, virtudes cardeais do cristianismo. Obedecem ao mesmo critério acima exposto estes outros dizeres da parábola. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Os bens, assim a gente vai vendo, os bens terrenos são provas iniciais. Os bens verdadeiros são o saber, a virtude e o caráter. Se eu não estou conseguindo ser fiel nem com a matéria, com o bem inicial, em dominar aquilo que está à minha mão, palpável, concreto, que pode ser destruído, como eu vou lidar, como eu vou ser fiel com as virtudes, com o caráter, com o meu avanço intelecto-moral, com o saber que eu vou conquistando? Eu não corro talvez o risco, por exemplo, de um pouco de saber a mais que eu adquira, eu utilize ele como ferramenta de manipular outras inteligências, de violentar consciências, coisa que não deve ser feita, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo? É claro que a riqueza considerada como sendo pouco, como sendo a iníqua e a alheia, é aquela que consiste nos bens temporais. E a riqueza reputada como sendo o muito, como sendo o fruto da justiça que constitui legítima propriedade nossa, é aquela representada pelo saber, pela virtude, pelos predicados de caráter, uma palavra, pela evolução, conquistada pelo Espírito no decurso das existências que se sucedem na eternidade da vida. A terra não constitui propriedade de ninguém, é patrimônio comum. Porque aqui o mordomo vê que ele passa a usar os bens não mais para si, mas para o bem alheio. Isso é o início da regeneração dele. E se é o início da regeneração dele, é o início da regeneração da terra também. Porque à medida que cada um vai se regenerando, vamos todos somando para que o tempo da regeneração chegue. Da posse egoísta, ele passa ao serviço útil. Ele começa a ser um elemento de utilidade no seio da comunidade da qual ele está inserido. Da apropriação, muitas vezes a apropriação indébita, ele passa para a solidariedade. É uma mudança muito bonita de comportamento. E, como a terra, qualquer outra espécie de bens, visto como toda riqueza é produto da mesma terra. Ao homem é dado desfrutá-la na proporção estrita de suas legítimas necessidades. O que vai além da necessidade é a isca do supérfluo. Tudo que daí passa ou excede é uma apropriação indébita. Não se acumula ar, luz, calor para atender aos reclamos do organismo. O homem serve-se naturalmente daqueles elementos sem as egoísticas preocupações de entesourar. O testemunho eloquente e insofismável dos fatos demonstra que o solo, quanto mais dividido e retalhado, mais prosperidade, mais riqueza e paz segura aos povos e às nações. Vão surgindo questões, então, a respeito das reflexões breves que a gente fez aqui em cima também dos pensamentos de Vinícius sobre a parábola. Temos desperdiçado o bem em coisas que não nos edificam? Temos usado nossos talentos para beneficiar o próximo ou somente no nosso falso aperfeiçoamento, que é se tornar mais habilidoso, mas que na verdade é algo que não gera efeito junto àqueles que convivem com a gente? Mas o principal,
E se a vida nos chamasse a prestação de contas? Porque uma hora ela nos chamará. E se a vida nos chamasse a prestação de contas? O que nós teríamos para apresentar? Talvez por isso Vinícius termina com uma frase em latim. A gente vai ver que ao longo da sua obra, vira e mexe, ele traz expressões em latim. E aqui ele diz, radix omnium malorum est avaritia, que quer dizer a avareza é a raiz de todos os males. É uma sentença de São Paulo popularizada por Santo Agostinho, buscado lá na sua carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A avareza é a raiz de todos os males. A partir da avareza, a gente se torna infiel naquilo que a divindade depositou em nossa confiança. Amealhamos para nós aquilo que devia ser usado em prol dos que juntos conosco vivem e nos descuidamos de olhar para o mundo como um ambiente que necessita de nós, que espera de nós algo para o seu avanço. Mas sempre é possível a transformação. E quando essa transformação chega, então nós colocamos até aquilo que parecia iníquo, parecia errado, em prol do bem. E utilizamos a riqueza iníqua amealhada para também a amenização do sofrimento dos que nós conseguimos já atender. Assim, Deus nos reconsidera, Deus tem a capacidade de educar-nos, ensinar-nos a partir das consequências de causas que nós mesmos produzimos. É a parábola do mordomo fiel. Que Jesus nos abençoe, meus amigos, minhas amigas. Muita paz.